Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos aqui de volta com o livro de Malaquias, Malaquias, mensageiro de Deus, meu mensageiro. E nós falamos que a estrutura do livro, né, a maneira como ele foi escrito, apresentado, ele se apresenta também como um testemunho de Deus a respeito do seu profeta Malaquias, meu mensageiro Malaquias. Eis a palavra profética do Senhor contra Israel anunciada por intermédio de Malaquias, o meu mensageiro. Eu sempre vos amei, assegura o Senhor. É uma introdução muito bonita a este livro profético. É uma declaração da imutabilidade do amor e do propósito de Deus em relação ao seu propósito remidor, restaurador. Deus nunca deixou de amar a Israel. Deus nunca deixará de amar o seu povo Israel. O que o Senhor Deus está declarando, afirmando nesse texto, é que em determinados momentos o povo abandonou esse primeiro amor, essa linguagem, né? Esse amor do início, esse amor da juventude, esse compromisso, não a emoção e o sentimento, mas o compromisso. Nós vivemos numa sociedade muito permeada por uma perspectiva sempre emocional, emocional, emocional. Amor aqui diz respeito a um compromisso, a um pacto, como de fato é. Como de fato é. O compromisso é mais forte do que os sentimentos, do que as emoções, que são sempre instáveis no ser humano, exceto no Todo-Poderoso Deus, que não muda, que não oscila, que não varia, que jamais é apanhado de surpresa. Mas por falar em testemunho de Deus, há um grupo de homens no livro do profeta Malaquias que está sendo colocado de lado, ao lado do profeta, que são sacerdotes, a linhagem sacerdotal. Então, é como se Deus estivesse realizando um julgamento público, avaliando publicamente o compromisso, a responsabilidade, a lealdade dos seus servos. Então, ele coloca Malaquias e a classe sacerdotal. E de Malaquias, o Senhor Deus fala, meu mensageiro. E sobre os sacerdotes, vamos ver aqui um texto. A minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhes dei para que me temessem. Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e assim seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos do mal. O Senhor Deus apresenta aqui o padrão do chamado, da vocação ao sacerdócio. Em Israel, no antigo Israel, o sacerdócio foi instituído por Deus, separando uma das tribos para o ofício para o ofício religioso. Uma família específica para o sacerdócio e outras famílias para o serviço chamado levita, mas os levitas eram auxiliares do templo, auxiliares dos sacerdotes, mas todos eram descendentes de Levi, todos eram descendentes de Levi. O que o Senhor Deus esperava é que eles exercessem o seu ministério com dedicação, com referência, e é apresentado aqui um bom testemunho de Deus. É possível, sim, obter um bom testemunho do próprio Deus no que diz respeito à vida e ao serviço religioso, ou à vida como instrumento de servidão a Deus, de servir a Deus, de amar a Deus. É um pensamento tolo, é um pensamento ultrapassado, que vida religiosa está vinculada necessariamente às pessoas de vida consagrada. Consagrada tal qual alguns religiosos, sacerdotes, que são obrigados por questão das instituições, das regras institucionais religiosas, a abrirem mão de família, de casamento, essas coisas. Ou de mulheres também, igualmente, abrem mão do casamento, da família e da maternidade em si, né? A beleza, a dádiva concedida a Deus, à mulher, a maternidade, abrem mão
de direitos, de garantias dadas a todos livremente, abrem mão espontaneamente, nós esperamos, para o serviço religioso, que via a intenção de todos é agradar a Deus, mas via de regras estão comprometidos com ordens religiosas, instituições religiosas. Em muitos casos, em muitos momentos, torna-se uma atividade cansativa, de grandes frustrações, de decepções, mas é uma decisão que cada pessoa toma. Espera-se que sejam fiéis ao compromisso que assumiram. A questão é, o compromisso foi assumido com Deus ou o compromisso foi assumido como instituições que criaram regras para satisfazerem as suas próprias conveniências? Isso é sempre uma pergunta válida. Igualmente, é possível você servir a Deus sem a necessidade de se impor, autoimpor, uma vida de regra monástica, uma vida, teoricamente, de uma consagração maior. Eu sempre digo que isso não é necessariamente possível. A menos que os monastérios tenham criado algum tipo de turismo espiritual, criado espaço para hóspedes espirituais, a vida nos monastérios, a vida de pessoas consagradas é uma vida de muito trabalho, de muita dedicação. E não só nas questões espirituais, nas questões comuns, porque as pessoas precisam comer, precisam beber, precisam se alimentar, precisam se vestir. As ordens precisam ser cuidadas. Não é um hotel, não é uma pensão. Quem trabalha, quem limpa o chão, quem limpa os banheiros? Essas pessoas passam boa parte do tempo numa vida comum, numa vida rotineira. Então, é a ideia de que vou me internar, fazer um retiro, só se for um retiro hotel, do tipo hotel. Você vai, você paga, o café da manhã está lá na hora certa, alguém vai arrumar os quartos, limpar tudo, você come, levanta, alguém limpa, aí você vai orar, vai ler, vai ter o seu dia tranquilo, um spa espiritual. Na prática, não é assim. Não é assim. Você não tem pessoas ali 12 horas por dia só orando, louvando, não. Há um regramento e há algo de comum na vida consagrada também. Por isso é possível haver consagração na vida comum. É perfeitamente possível. É possível trabalhar e ter uma vida consagrada. É possível ser casado, ser pai, ser mãe e ter uma vida consagrada. É possível ter uma carreira profissional com uma vida consagrada. Não só é possível, como é urgente, é necessário. E no que diz respeito aos sacerdotes, homens de vida consagrada, né, no antigo Israel, a eles não havia nenhum impedimento a constituir família. E o ministério sacerdotal, levítico, nunca deveria ser considerado um encargo, um fardo, um peso, porque era um sistema de rodízio, de revezamento, o serviço que se realizava no templo. O que se esperava deles é que a vida deles, fora do templo, fora do período do expediente de serviço religioso, algumas vezes por ano, alguns dias, um mês ou um pouco mais por ano, exceto as principais famílias que administravam o templo de uma forma constante, né, de uma forma permanente. O que se esperava desses homens é que a vida deles refletisse esse cuidado, esse amor reverente a Deus, às coisas de Deus, e esse compromisso com o povo de Deus. Nisso, o Senhor Deus está elogiando Levi, aqui o chamado ao ministério sacerdotal. O pai dos sacerdotes e dos levitas. Ele obteve um bom testemunho. E o Senhor Deus declara ainda que muitos sacerdotes, muitos da sua linhagem, da sua descendência, fizeram o que era justo, fizeram o que era correto, andaram com Deus em paz e retidão e ajudaram outras pessoas a abandonarem a maldade. Agora, volta-se para o que se exige. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Está como que Malaquias e os sacerdotes. Malaquias é o meu mensageiro.
Mas os sacerdotes também deveriam ser mensageiros de Deus. Não existe necessariamente a obrigatoriedade de alguém estar investido num ofício ou no ministério profético para ser mensageiro de Deus. O compromisso e a fidelidade a Deus e a sua palavra pode alçar uma vida, um ministério a essa mesma condição. Vai da dedicação, vai do compromisso, vai do amor reverente que a pessoa, que o indivíduo, que o homem, que a mulher tem para com as coisas de Deus. A casta religiosa, a casta sacerdotal, a linhagem sacerdotal, hoje nós temos famílias, vamos falar do cristianismo na nossa fé, mesmo em meios sacerdotais, em que as pessoas se autoimpõem ter uma família, nós vemos aí linhagens. O sobrinho neto, o primo irmão, cria-se castas. Cria-se castas. Esperamos que pelo poder do exemplo, né? Esperamos que pela força da espiritualidade, do amor e da devoção à verdade. Não queremos pensar em outras coisas. Não podemos avaliar o mundo como se tudo fosse corrupção. Não podemos avaliar as instituições como se todos os homens e mulheres envolvidos fossem corrompidos, estivessem apenas preocupados com dinheiro, com fama, com fortuna e coisas assim. Não faz sentido imaginarmos que toda uma população religiosa se corrompeu. Não faz sentido. E também não é saudável. Porque nós acreditamos que a verdade, que o amor à verdade, ele dará os seus frutos. Ainda que as pessoas titubeiem, balancem para lá ou para cá, se há de fato um compromisso com a verdade, há a força, o compromisso de Deus para que as pessoas se dediquem a essa verdade. No meio religioso também é muito comum. O filho do presidente e também está no ministério, neto, bisneto, sobrinho, é o que nós falamos, sempre esperamos que seja pela força do exemplo, que seja pela inspiração do amor e da devoção, e não um acobertamento aí de coisas outras. Não nos interessa, não nos interessa. Há um Deus que julga, há um Deus que fará justiça. E esse é um ponto que o livro de Malaquias nos apresenta com muita força. Porque o sacerdócio, de um modo geral, quando voltou da Babilônia, depois do cativeiro, eles voltaram com um ímpeto, com um desejo, com um pensamento de que através deles Deus restauraria a glória de Israel. Deus restauraria a glória do templo. Jerusalém seria uma gloriosa cidade. É claro que eles tinham em mente, e até hoje muitos têm em mente, isso também acontece com muitos cristãos, né? Com muitos cristãos, as pessoas têm Salomão como se fosse o máximo do que o Senhor Deus pode fazer na vida do seu povo, de uma nação, de uma instituição. Nós temos muitas reservas no que diz respeito ao amor reverente de Deus. Amor reverente de Deus, não, o amor reverente de Salomão em relação a Deus. Salomão é aquele que começou bem. Salomão é aquele que começou dependendo de Deus. Salomão é aquele que em tudo dependia de Deus. Salomão era humilde. Salomão era determinado em valer-se da graça de Deus para ser o rei que Israel necessitava. No final da sua vida, pela maneira como ele decidiu viver, de maneira alheia à vontade, à palavra de Deus, que ele conhecia muito bem, nós vemos Salomão em desgraça. Nós vemos Salomão arruinado. Espiritualmente, rico, famoso, importante. Alguns se interessam pela riqueza, pelo ouro, outros pelas mulheres, né? Um reino lascivo, 700 esposas, 300 concubinas, né? Você imagina aí pelo menos aí uns 2, 3 mil cunhados, sogra, sogro. Você imagina o que não era a gastança, a luxúria, os absurdos na corte, no palácio desse rei amado por Deus, mas que não correspondeu a tamanho amor e graça recebida da parte do Todo-Poderoso. Muitas pessoas se ofendem, não gostam que digam isso de Salomão, porque muitos cristãos têm uma visão mundana da fé, né? Tudo que esperam
de Deus, tudo que esperam de Cristo Jesus, na mente deles se consumaria nesta vida, neste mundo. O apóstolo Paulo nos adverte que se a nossa fé não vai além desta vida, somos mais infelizes, né? Não há nada mais grotesco, não há nada que mais causa repulsa nas pessoas do que religiosos mundanos, religiosos seculares, religiosos ateus, né? Tem uma máxima aí que tem pelo menos uns 20 anos e fez sucesso, né? Fez sucesso, o sujeito é ministro do evangelho, é um ministro religioso, ele é um pastor, vamos falar do nosso meio, do nosso povo, e eles bradam, eu não sou religioso. Ele já está dizendo, ele é uma fraude, ele é uma farsa. Ele é uma farsa. Ele vive da fé, ele vive da religião, ele vive do evangelho, ele diz viver para tudo isso, ao mesmo tempo ele fala, não, eu não sou religioso. Talvez tentando justificar o próprio mundanismo ou a falta de compromisso ou comprometimento com questões ou assuntos eternos. Mas isso não nos interessa. Os sacerdotes não viram esse novo reino sendo implantado. Não viram essa nova glória. Na verdade, a situação de Israel nesses dias, se comparado aos inimigos, aos povos no entorno, ao redor, aqueles que haviam aderido ao império da época, ao modelo econômico, ao modelo de culto da época, né, ao poder mundano, haviam prosperado. Você vê que grande parte da população passou 70 anos no cativeiro babilônico. Israel estava atrasada. Quando eles retornaram, eles aguardavam uma manifestação gloriosa do poder de Deus, riqueza, prosperidade, um reino, e não era isso que estava acontecendo. E o povo, através dos seus líderes, e também o povo começa a reclamar, começa a murmurar e começa a se acomodar. A Bíblia declara: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que vive a sua vida de fé, de esperança, de comunhão com Deus relaxadamente. Havia idolatria entre os sacerdotes. Havia adultério, não só traição ou abandono dos compromissos humanos, matrimoniais, mas também espirituais. Olha o que diz o texto aqui. Entretanto, vós vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar e cair a muitos por meio do vosso ensino, quebrastes a aliança de Levi, condena o Senhor dos Exércitos. Por esse motivo, eu fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferistes não seguir todas as minhas orientações, mas demonstrastes que sois parciais e tendenciosos na aplicação da Torá, na aplicação da lei. Parcialidade. Parcialidade. O que vale para uns não vale necessariamente para todos. O que vale para o povo não vale necessariamente para as classes sacerdotais. Os sacerdotes se tornaram um péssimo exemplo para o povo. Mas a Escritura não isenta o povo da responsabilidade de viver em fidelidade, de viver em amor e devoção a Deus. Os sacerdotes eram relaxados, os sacerdotes não eram preocupados, perderam o zelo pelo serviço, pelo ofício, e o povo também se tornou relaxado. Não apresentavam as melhores ofertas, não respeitavam a própria religião. O texto nos mostra, nos indica que havia uma formalidade religiosa, uma formalidade. Somos o povo de Deus, o sacrifício, as ofertas, isso e aquilo, mas não é só a qualidade da oferta que a Bíblia, que o Senhor Deus reclama, é a qualidade da vida, é a qualidade do caráter, do coração, da devoção. Deus não está preocupado com sangue de animais. Não é essa a preocupação do Todo-Poderoso Deus. Deus não está preocupado com a sua carteira, quanto você tem ou você deixa de ter. Deus está preocupado com a integridade do seu ser, da sua pessoa, do indivíduo que você é para ele. A oferta não isenta o ofertante. O sacrifício não isenta
o que oferece o sacrifício. Não tem valor uma oferta bonita de uma vida corrompida, de uma vida podre, de uma vida destruída. O que o Senhor Deus quer é a restauração do indivíduo, a restauração da vida, a celebração da fé, como resultado de uma vida alcançada e transformada pelo amor de Deus. Amor reverente. Amor reverente. Não é medo, não é medo, não é medo, mas também não é uma proximidade ridícula, bizarra ou caricata. O amor reverente em relação a Deus. Deus é totalmente outro, totalmente diferente, totalmente superior ao que nós podemos pensar ou imaginar. Deus não é um amigo de boteco. Deus não é um amigo de churrasco. Deus não é um amigo de conversas, né, de corredores, de salas, de vielas, de esquina. Não, não é isso. A devida reverência a Deus, o amor reverente, como a Bíblia apresenta aqui, a devoção a um Deus justo e santo, ele é imprescindível. Ele é imprescindível. Nisso, os dias atuais são um pouco assim constrangedores do que se vê, do que se ouve, do que se apresenta, talvez por uma necessidade de fixar o nome como se fosse uma marca no mercado religioso. Né? Alguns se valem de paródias, de uma série de procedimentos, de técnicas e de recursos que demonstram um nível bastante desconfortável para muitas pessoas, né, no que diz respeito à necessidade de um culto reverente, da demonstração viva de um amor reverente a Deus. As coisas santas devem ser levadas a sério. As coisas santas devem ser levadas a sério. Em dias difíceis, em dias tumultuosos, em dias em que revoltas, rebeliões e guerras tomam uma dimensão global, mundial, nunca deixou de haver guerras, nunca deixou de haver fome, nunca deixou de haver destruição, nunca deixou de haver pobreza, nunca deixou de haver miséria sobre o mundo. Aqui, acolá, nós temos muito aqui no nosso país, mas graças a uma mídia, né, a capacidade aí de transmitir imagens e mensagens simultaneamente ao mundo todo, alguns acontecimentos chocam as pessoas. Mas isso só deixa evidente que as nossas estruturas são frágeis. Se Deus retira a sua graça, o nosso mundo desmorona. A nossa realidade desmorona. Em vez por outra, mesmo o Senhor Deus mantendo a sua fidelidade, mantendo a sua graça, mantendo a nossa vida, a nossa existência, as realidades desmoronam. Porque as estruturas humanas são frágeis. As mais poderosas estruturas humanas são frágeis, são carentes. Gasta-se muito para estabelecer relações de confiança e de confiabilidade, porque as relações humanas são frágeis, têm a tendência a se deteriorarem. No texto bíblico, naqueles dias, as relações sociais estavam se deteriorando também aqui no povo de Deus. A relação entre o povo e o sacerdote e o povo, e a relação entre todos e Deus. Quem não mudou foi Deus, que inicia o texto dizendo: eu sempre vos amei. Reclamar do amor de Deus é insultar a justiça e a santidade de Deus. É ofender a dignidade de Deus. Reclamar que não é justo, não é certo, onde já se viu, porque Deus permitiu. Deus tem os seus motivos eternos. Os nossos são medidos pela nossa perspectiva de vida, 70, 80 anos com algum vigor, segundo Moisés. E o próprio Moisés, nas suas contas, quando estava chegando ao fim, foi que Deus o chamou para o ministério. Né? Quando ele achava que ia entrar na fase de inutilidade, foi que ele se tornou útil para o propósito de Deus. Então, a nossa perspectiva de como deve agir Deus e a sua graça em relação às nossas esperanças, às nossas motivações, são muito falhas. A nossa capacidade de interpretar o tempo e a realidade é muito curta, né? É falível.
Nós pensamos em termos da nossa vida, da nossa existência. Meu Deus, esse ano. Quantas vezes não ouvimos esse meu Deus, este ano, Senhor Jesus, este ano? E quantos anos se passaram sem que as pessoas, de fato, assumissem totalmente o compromisso que prometeram todo começo de ano, aquela mesma conversinha, meu Deus. Seria mais interessante parar de falar e dedicar-se a viver. Viver como? Viver com sabedoria, viver com justiça, viver com santidade, viver com um amor reverente em relação a Deus. Abandonar, deixar de lado, né, o relacionamento meio que extorsivo. Ah, eu faço isso e o Senhor me dará aquilo. O Senhor me dá isso, então, quando eu receber, eu farei. Por que simplesmente não viver? A vida comum também é uma vida para Deus. Ser pai também é um ministério. Ser marido também é um ministério. Ser um profissional responsável também é um ministério. Serviço a Deus e ao próximo. Por que não? Quem te convenceu que somente o ministério pastoral é serviço a Deus? Porque só aquela vida é vida para Deus. Todas as vidas são importantes para Deus. Todas as vidas fazem parte de um plano maior, de um propósito maior. Só compete a Deus conhecer e ele não sai por aí dando satisfações de absolutamente nada do seu agir para ninguém. Para ninguém. Mas para a construção de um caráter, de uma personalidade correta e adequada, a Bíblia declara que Deus, o Senhor Deus, não fará coisa alguma sem que antes tenha revelado o seu segredo para os seus servos, os profetas. Por isso que antes da realização do juízo, vem o anúncio. E se você parar para pensar, há muito tempo Israel está sem o seu culto, sem a instituição templo. Há muito tempo. Há muito tempo. Milhares de anos. Quase 2000 anos Israel está sem o seu templo. Mas nesse período, eles aprenderam a adorar, a cultuar, a sacrificar a Deus através da oração, através da dedicação à palavra de Deus, através da construção de um caráter, de um relacionamento com Deus através da sua palavra. O povo da lei se tornou de fato o povo da lei. Quando lhes foi retirado o templo, quando os sacerdotes voltam do cativeiro, uma instituição nova está vindo com eles. A sinagoga. Não é citada aqui. A sinagoga está vindo com eles. E nós vemos a sinagoga se consolida aqui num período de séculos, mas nós vemos no Novo Testamento a presença da sinagoga em Jerusalém na vida dos judeus. Como eram fortes na estrutura social, espiritual do povo, a instituição sinagoga, o templo, era fundamental no que diz respeito à legislação mosaica, mas o povo de Deus aprendeu a orar, aprendeu a estudar a palavra de Deus, aprendeu a dedicar-se à palavra de Deus. E tem séculos, tem milênios de cultura religiosa, de uma tradição escriturística, de estruturas de pensamento jurídico, social, político, econômico, místico. Tem uma tradição que influencia muitos indivíduos e religiões. Não pense você que as tradições judaicas deixaram de influenciar o cristianismo nesses séculos e milênios. Não. Continuaram influenciando. Os cristãos é que se tornaram um povo um tanto quanto questionável. Ao mesmo tempo em que uma parte significativa distrata e despreza os judeus e o judaísmo, né? Paralelamente se aproveitam do conhecimento e de verdades, de traduções, filtram o que lhes convém e publicam e vendem como inspiração do Espírito Santo. Né? Por isso o cristianismo, em parte, tornou-se uma religiosidade, uma espiritualidade que não impressiona, Não por valer-se da sabedoria que Deus concedeu universalmente ao ser humano, mas pela mentira, pelo engodo, pelo fingimento. Né?
por pessoas querendo ser o que não são, né? A espiritualidade forçada, né? Que nós vemos aí em muitos tempos, em muitos tempos. É triste e é constrangedor. A maioria das pessoas não sabe, mas aquele grupo no qual originou o conhecimento, a verdade, é capaz de reconhecer. E fica feio. E fica feio. Você tem líderes que não são respeitados e você tem fiéis que não são respeitados. Porque usurparam conhecimento, apresentaram verdades como se fosse a eles diretamente relacionados e não têm a dignidade de reconhecer de onde veio. A salvação vem dos judeus. Nós nunca negaremos isso. O Cristo que nós cremos não tem nenhum vínculo com Roma. Não tem. O Cristo que nós acreditamos não tem vínculo com Roma. Ele não foi gerado em Roma. Ele não ministrou em Roma. Ele não ressuscitou em Roma. O Cristo que nós cremos, ele nasceu em Belém, na cidade de Belém, na Judéia. O seu ministério foi nas regiões do povo hebreu, do povo judeu. Ele foi condenado em Jerusalém e foi crucificado do lado de fora da cidade de Jerusalém. Ele ressuscitou e subiu aos céus ali nas proximidades de Jerusalém. E a Bíblia declara que ele retornará para todos os seus em Jerusalém. Em Jerusalém. A nossa fé, chamada cristianismo, que alguns falam de Ocidente, ela precisa ser purificada. Ser purificada dos erros, dos equívocos, das falhas que foram incorporadas através dos séculos. Como Cristo não é romano, também nada tem com Genebra. Nada tem com Genebra. O Cristo dos protestantes é uma construção sócio-histórica que apazigua a mente e o ânimo dos protestantes, mas permanece no ambiente sociocultural europeu. Sociocultural europeu. Tanto que hoje, se você questionar a apresentação de Cristo como loiro, de olhos azuis, cabelos como um europeu, você vai ser execrado. Não, porque as pessoas não querem. Porque as pessoas se acomodaram. Porque as pessoas desistiram da verdade que vem dos judeus, da verdade que vem de Israel, da verdade que vem do Oriente, da sabedoria dos sábios. E tentamos criar uma sabedoria. Eu falo tentamos porque eu vivo aqui. Não pareço ocidental, obviamente, mas tenho conhecimento mínimo da cultura ocidental e o suficiente para saber que, se não tomarmos cuidado, estamos edificando em terreno arenoso. Em terreno arenoso. Em terreno arenoso. Há uma necessidade de voltarmos para a verdade das Escrituras. Muito além da força das tradições e muito além da força das reconstruções teológicas e filosóficas ocidentais. Nós precisamos nos voltar para a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Não esse proselitismo ridículo, desesperado, que mais atrapalha, que mais prejudica vidas do que beneficia. Do que beneficia outra construção ocidental. A evangelização ou o testemunho, que a Bíblia espera que seja feito através da vida e do viver, não por interesse pessoal, financeiro, seja lá o que for. O testemunho é através da vida, e a vida, ela é complexa, ela é dinâmica, e ela não permite a excessiva teatralização.
Mas o testemunho precisa ser através da vida. Porque ele só ganha força verdadeira através do viver comum, do viver diário, das relações comuns. E não dos eventos periódicos que teatralizam. Teatralizam sim, é uma expectativa, é uma apresentação e reapresentação de uma proposta, de um viver, de uma verdade, mas não é a vida cristã em si. É um momento sagrado, pelo menos deveria ser, as reuniões, os cultos. É um momento de devoção, de amor reverente, mas não é a vida. Não é a vida. É o processar de uma dinâmica de reverência a Deus, de amor a Deus, de comunhão com o próximo, mas não é a vida, é parte da vida. É parte da vida, mas é no viver comum, no dia a dia, nas frustrações, nas decepções, nas angústias, nas ansiedades, nas depressões, nas alegrias e nas tristezas, que o testemunho é real, que o testemunho é verdadeiro, não apenas uma retórica ou o abuso de técnicas psicológicas e emocionais para levarem pessoas a uma decisão. Não, testemunho é vida. Isso precisa ser resgatado. Isso precisa ser resgatado. Porque em determinado momento o Senhor Deus falou que se cansou dos profissionais que estavam realizando a obra dele relaxadamente, porque não estavam vivendo. Mantinham o ofício, mas abandonaram o amor reverente. Que não seja assim conosco. Que nós não permitamos jamais que as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis das nossas vidas retirem de nós o amor reverente a Deus. Eu sei que ele permanece aí, meu irmão. Eu sei que você ama o Senhor seu Deus. Eu sei que você em nenhum momento pretendeu esquivar-se das suas responsabilidades para com o Todo-Poderoso Deus. E você o está fazendo. E você o está fazendo. Porque você não desistiu de viver. Você não desistiu da sua família. Você não desistiu do seu casamento. Você não desistiu do seu trabalho. Você não desistiu de si mesmo. Você nunca jamais desistirá de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nunca desistiu de você. Ah, isso que eu estou sofrendo é amor? Sim, é amor. Porque a palavra de Deus declara: eu sempre vos amei. Eu sempre vos amei. Não confundamos as peculiaridades da nossa vida com amor ou desamor da parte de Deus. Deus sempre nos amou. E sabe quando isso vai mudar? Nunca. Deus Todo-Poderoso te abençoe. Deus Todo-Poderoso te proteja. Deus Todo-Poderoso manifeste a sua paz e o seu imenso amor na sua vida.